Vamos pensar um pouco? Qual foi a última vez que alguém olhou um mapa, conversou com um amigo do outro lado do mundo ou simplesmente assistiu a um filme? Pois é, quase certeza que a internet estava envolvida. Hoje, ela parece onipresente, né? Mas essa rede global teve um começo, digamos, surpreendente. Nasceu como um projeto militar ultra secreto, bem no auge da Guerra Fria. Fica a pergunta, então. Como é que uma coisa projetada para sobreviver a um ataque nuclear acabou se transformando nesse espaço onde a gente vive, trabalha e se conecta hoje em dia? É exatamente essa jornada incrível que a gente vai desvendar agora, de uma rede de comando militar para a rede mundial que define a nossa era. Para entender a internet, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Imagina só o cenário. Um mundo ali, na beira de um conflito nuclear, com as duas superpotências se encarando. Essa tensão toda não moldou só a política, não. Ela foi o estopim de uma das maiores revoluções tecnológicas da história. Essa história toda começa com a ARPA, que foi uma resposta americana à corrida espacial e tecnológica da época. A ARPA, por sua vez, criou a ARPANET, que começou conectando algumas poucas universidades e bases militares. Mas o verdadeiro divisor de águas, o momento que mudou tudo, foi a criação do protocolo TCP/IP. Pensa nele como se fosse uma língua universal, sabe? Foi o que permitiu que redes diferentes, que antes viviam isoladas, finalmente começassem a conversar entre si. Foi aí que a verdadeira internet, uma rede de redes, nasceu de fato. A genialidade por trás da ARPANET estava no jeito como ela enviava as informações. O sistema de telefonia antigo criava um caminho único, exclusivo para aquela ligação. O problema era frágil. Se esse caminho fosse cortado, a comunicação acabava. Simples assim. A internet, por outro lado, usa comutação por pacotes. Ela quebra os dados em pedacinhos, que viajam de forma independente pela melhor rota disponível e se reagrupam lá no destino. Isso fez a rede ser não só mais eficiente, mas extremamente resistente, perfeita para um mundo cheio de incertezas. Ok, agora que a gente já viu um pouco da história, vamos dar uma espiada debaixo do capô para entender os pilares que fazem a internet funcionar do jeito que funciona hoje. O TCP/IP é, na essência, o tradutor universal da internet. É ele que garante que qualquer dispositivo, de qualquer marca, em qualquer lugar do mundo, consiga se comunicar com qualquer outro. Sem ele, a internet seria uma bagunça, uma coleção de redes que não falam a mesma língua. Seria uma verdadeira torre de Babel digital. E toda essa comunicação acontece seguindo um modelo bem elegante, o cliente-servidor. O celular ou o computador que está sendo usado agora é o cliente. Quando se acessa um site, se está fazendo um pedido. E em algum lugar do mundo tem um computador superpotente, o servidor, que ouve esse pedido, busca informação e manda a página de volta. Praticamente tudo que fazemos online segue essa dança. E aqui a gente vê essa dança em ação, de forma bem simples. Primeiro, o dispositivo, o cliente, pede uma página. Segundo, o servidor do outro lado recebe e processa esse pedido. E terceiro, ele encontra o que foi pedido e manda de volta. Parece simples, né? E o mais incrível é que esse processo todo acontece numa fração de segundo, milhões e milhões de vezes no planeta inteiro a cada instante. A internet não é uma coisa só, um bloco único. Ela é feita de redes de diferentes tamanhos, quase como aquelas bonecas russas, uma dentro da outra. Vamos abrir cada uma delas, começando pela menorzinha que cabe no bolso, até chegar na que cobre o planeta inteiro. A menor de todas é a PAN, a rede de área pessoal. É basicamente a nossa bolha de conectividade. Pensa no Bluetooth conectando o celular ao relógio ou aos fones de ouvido. É uma rede que existe só ali, ao redor da pessoa, por alguns metros. Subindo um degrau, a gente tem a LAN, a rede de área local. Essa é super familiar. É o Wi-Fi de casa, do escritório. Ela conecta todos os dispositivos num mesmo ambiente, criando um pequeno universo digital local. E quando a gente conecta várias dessas LANs espalhadas por uma cidade inteira, aí a gente cria uma MAN, uma rede de área metropolitana. Imagina, por exemplo, os diferentes prédios de uma universidade ou os escritórios de uma prefeitura, todos se comunicando como se estivessem no mesmo lugar. E finalmente chegamos na maior escala de todas, a WAN, a rede de área ampla, que é a que atravessa países e continentes. E aqui vem a grande revelação. A própria internet é a maior WAN que existe. É uma teia global que conecta todas as outras redes menores. Então, para resumir, da rede pessoal, a PAN, até a rede global, a WAN, cada camada vai se construindo sobre a anterior. Juntas elas criam essa estrutura de conectividade que a gente usa o tempo todo, desde a nossa bolha pessoal até o planeta inteiro.
Agora, vamos esclarecer uma das confusões mais comuns do mundo digital. É muito provável que as palavras internet e web já tenham sido usadas como se fossem a mesma coisa, só que na verdade elas são bem diferentes. A resposta curta e grossa? Não, não são. E entender essa diferença é a chave para realmente sacar como o nosso mundo conectado funciona. A melhor forma de entender é com essa analogia das rodovias. Pensa que a internet é a infraestrutura física. As estradas, os cabos submarinos, os satélites, é o que conecta tudo. A web, por outro lado, são os destinos que a gente visita usando essas estradas, as cidades, as lojas, as casas, ou seja, os sites e as páginas. A web roda na internet. Assim como os e-mails, os jogos online, os aplicativos de mensagem, a estrada é sempre maior que os destinos. Certo. Agora que a gente separou a internet de web, vamos focar só na web. Porque ela também não foi sempre como a gente conhece hoje. A evolução dela foi radical, saindo de uma espécie de biblioteca digital estática para essa plataforma super interativa e inteligente que a gente usa hoje. Dá para a gente dividir a evolução da web em 3 grandes fases. Na web 1.0, éramos basicamente leitores, só consumindo conteúdo estático. Com a chegada da web 2.0, a era das redes sociais e dos blogs, todo mundo virou criador de conteúdo. E agora, estamos na web 3.0, que é a web que começa a ficar inteligente. Ela passa a entender o significado das coisas, permitindo que assistentes virtuais entendam o contexto de uma pergunta e que a experiência online seja muito mais conectada e pessoal.